Hoje aqui, eu tô no meu quarto, olhando a paisagem, aproveitando o dia que tá lindo, céu azul, solzinho batendo, né? Dá até pra ver aqui, ó. Queria conversar, ter um bate-papo aqui bem tranquilo com vocês, né? Sobre a questão da autoestima, da autoconfiança, na verdade, né? O que que desperta a nossa autoconfiança? O que que nos deixa confiante com a pessoa que nós somos, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, dar um pouquinho de exemplos para vocês ao longo desse vídeo e como que você também pode despertar a sua autoconfiança. Esses dias eu estava refletindo sobre as pessoas que conseguem grandes coisas nas vidas delas, né? Como elas conseguem conquistar um grande amor, como que elas conseguem empregos bons, uma profissão boa, como que elas conseguem ser bem-sucedidas, como pessoas conseguem sair de misérias absolutas para construir impérios. Enfim, como as pessoas conseguem dar uma virada, né? Dar uma guinada em 180 graus na sua própria vida. E algo que é fundamental dentro desse processo, porque eu já vivi esse processo em algumas áreas da vida, é você ter confiança em você. Não é nada fora, tá? Não é. Primeiro precisa mudar lá fora, alguém precisa confiar em você, nos seus dons, talentos, na sua capacidade de amar, na sua, enfim, qualquer coisa que você tenha, para você se tornar. Não existe isso, tá? É primeiro você se tornar, é primeiro você ser aquela pessoa, e você sendo a pessoa que você quer viver, quer se tornar, em qualquer área, você naturalmente vai atrair situações, oportunidades, pessoas que estejam em ressonância com essa sua confiança, com a sua forma de pensar. E automaticamente tudo que não tiver a ver com aquilo ali vai ser repelido. Lembra que eu já falei em alguns vídeos sobre nós possuímos o SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que é um sistema, é um mecanismo dentro do nosso sistema nervoso que ele filtra as informações do ambiente para confirmar aquilo que a gente acredita. Por isso que muitas vezes a mesma situação é vista por formas diferentes, por pessoas diferentes. Porque cada um tem uma experiência, tem uma lente diferente para enxergar a vida, de acordo com a sua experiência anterior, de acordo com o que viveu. Tem pessoas que acham que casamentos são maravilhosos. Tem outro grupo de pessoas que acham que casar não vale a pena. Tem pessoas que acham que ter filhos é a coisa melhor do mundo. Tem outro grupo de pessoas que acham que é a pior coisa do mundo. Então, tem opiniões para tudo nessa vida. Por quê? O que que difere uma pessoa da outra? O fato de cada um viver uma experiência diferente. E se cada um vive uma experiência diferente, é óbvio que ela vai se comportar de uma forma diferente diante daquela situação, sabe? Por exemplo, entrevista de emprego. Eu lembro, gente, quando eu estava saindo do ensino médio, do meu curso técnico, e eu estava para procurar emprego, que eu fiz um curso técnico em química, né? Então, para conseguir o diploma, eu teria que fazer estágio. E aí eu fui procurar um monte de empresas. E aí, quando eu fazia entrevista, eu lembro que eu ia com uma sensação de, tipo, desafio, sabe? Eu sabia que eu conseguia falar, eu sentia isso, não é que eu sabia conscientemente, eu sentia emoção, eu gostava de falar com as pessoas, eu sentia que eu estava ali agindo, sei lá, eu me sentia bem fazendo entrevista, sabe? E eu praticamente passei em todas as entrevistas que eu fiz e pude escolher o lugar que eu queria trabalhar. Só que tem pessoas que, quando falam em entrevista de emprego, já tremem na base. Já ficam, ai meu Deus, ai, aí lá vem aquelas perguntas, ai, como é que vai ser? Começam a ficar ansiosas. E aí começam a ficar ansiosas ou estão em estado de desespero porque precisam daquele emprego. O que vai acontecer? Na hora da entrevista, elas vão demonstrar exatamente aquilo que elas têm dentro. Vão ficar nervosas, vão gaguejar, talvez até vão esquecer. A pessoa vai perguntar alguma coisa para elas, ela vai esquecer do que elas fizeram na vida, a experiência delas. Isso vai ser negativo. Então, a forma como a gente enxerga a vida, ela vai sim nos ditar a forma como a gente se comporta e, consequentemente, os resultados que a gente tem. Como que eu consigo desenvolver uma autoconfiança inabalável? Né? Como que eu confio no meu taco? Primeiro, você tem que entender o que você tem. O que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer de dons, talentos, habilidades, conhecimento, forma de lidar? O que você tem para oferecer para o mundo? Tá? E isso é óbvio, quando você sabe o que você tem, eu sabia que eu falava bem, que eu conversava bem, que eu era comunicativa. E isso me facilitou na hora das entrevistas. Não tive problema nenhum em conseguir emprego, né? Porque o básico eu já tinha, as formações, tudo que eu precisava para aquele cargo eu já tinha, né? Isso é o mínimo. Mas na hora da entrevista eu sabia que eu ia me virar ali e tal, ia conversar com a pessoa e me dar bem, e me dei bem.
Então, o que você tem? O que você sabe sobre você? Você sabe o que você tem de dons, talentos? Você é uma pessoa comunicativa? Você é uma pessoa introvertida? Você é uma pessoa que tem um pensamento analítico muito grande? Ou uma pessoa que consegue ter criatividade para ter novas ideias? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os seus talentos, conhecer aquilo que você tem que pode auxiliar na melhoria daquela empresa, o que você pode servir aquela empresa de uma forma melhor, ou o que você pode contribuir no relacionamento, sabe? Na sua equipe de trabalho. Você tem que saber quem você é, cara. Pra você ter autoconfiança. Não adianta você querer ser uma coisa, vou visualizar e tal, se você não tem. Se você não tem o mínimo, por exemplo, se você não tem a formação necessária para aquele cargo, então você não vai ser. Não adianta você tentar fazer uma boa entrevista e tal, isso não vai rolar, você não pode oferecer isso. Tanto que, alguns anos atrás, né, eu falava muito sobre carreira, e uma das coisas que eu falava era que as empresas, elas contratam pelo currículo, mas elas demitem muito mais pela inteligência emocional. O quanto que a pessoa é capaz de aguentar a pressão, o quanto a pessoa é capaz de lidar com o trabalho em grupo, não é pela formação em si, mas o que ela tem de atributos internos, de qualidades internas dela. E aí, quando eu comecei esse meu processo, né, lá atrás que eu comecei a ficar doente, e depois eu percebi que era porque eu não desenvolvia um trabalho onde eu me sentia totalmente útil, onde eu não me sentia um propósito, eu não tinha um propósito, sabe? Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô me sentindo usada de forma adequada, sabe? E eu comecei a me sentir mal, porque como eu era, né, eu sou ainda funcionária pública, eu ficava assim, gente, mas todo mundo quer um cargo igual ao meu, por que eu tô reclamando? Por que eu tô aqui mal por conta disso? Então eu entrei em conflito interno e acabei ficando doente, cara. Eu ficava doente, eu não sabia o porquê que eu tava doente. Eu fiz vários exames, eu tive um monte de problema e nenhum descobria nada, até que eu entendi que poderia ser, sim, emocional. E aí eu fui ver essa questão do trabalho que me incomodava demais. Às vezes a gente tenta empurrar com a barriga coisas que a gente já sabe, o nosso corpo já sabe que aquilo ali, que alguma situação não faz bem, e a gente finge que não tá vendo, que não quer ver, para não ter que lidar com aquela situação. Porque para lidar com aquela situação é complicado, né? Imagina, eu ter que sair de um concurso público que eu tentei a vida inteira, ou que tem milhões de pessoas querendo também, como eu ouvi, né? E eu era louca de querer sair. O corpo sabe, o corpo dá sinais, sabe? Quando você começa a sentir no seu corpo já problemas, pare e reflita sobre a sua vida, sabe? O que está ali preso ali no seu emocional que está fazendo você sentir aquilo, você ter aquele problema de saúde, tá? É um grande sinal, é uma dica muito boa que eu dou para você. E aí eu comecei a perceber que era isso, era sobre o meu trabalho, que eu não me sentia útil, eu não sentia que eu estava sendo bem aproveitado tudo isso. E aí eu comecei a busca de me entender e de me redescobrir o que eu queria viver. Quem sou eu? O que eu gostava de fazer? O que eu sonhava quando eu era criança de fazer, quando crescesse? O que eu queria? O que eu não fazia bem? E aí, gente, eu comecei um monte de formação, fiz um monte de curso, e um deles foi altamente transformador para mim, foi o de analista de perfil comportamental, onde eu pude entender quem eu era, quais eram os meus comportamentos naturais e aqueles comportamentos onde eu estava me adaptando para caber, isso faz mal. O que me movia, quais eram os meus motivadores de engajamento, o que eu me engajava na vida, quais eram os meus talentos desenvolvidos até aquele momento. Então foi um analisar interno profundo, um auto-inventário, como eu falo, né? Dentro do meu programa, que é o programa Metamorfoses, o primeiro módulo é o módulo de auto-inventário. É você saber o que você tem, né? Vamos fazer um inventário daquilo que você tem até agora, das habilidades, das competências, o que te move, o que você aprendeu, quais são os seus talentos, os seus comportamentos naturais e adaptáveis, né? Como que você está ali vivendo a sua vida. Então a gente entende o processo olhando para dentro. E a partir de entender aquilo que você tem hoje, você pode ou continuar a investir nisso, desenvolver aquilo que já está bom em você, ou se você quiser e precisar, criar novas habilidades, tá? Então aqui, eu vou te mostrar o meu aqui, um dos gráficos, né, que a gente faz nesse processo é esse aqui, ó, análise DISC. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou não, né,
É uma análise muito comum e é muito realizada por empresas no RH quando eles querem contratar colaboradores para entender justamente essa questão da inteligência emocional, o que eles têm de dons, o que eles têm de talento, de habilidades, né? Porque às vezes numa entrevista você fala o que o entrevistador quer ouvir. Você não fala a verdade, não é verdade? Você fala o que ele ou ela espera de você, o que a empresa quer de você. E um teste desse, né? Esse teste aqui tem mais de 70 páginas, ele revela algumas características suas que até mesmo você não sabe. E uma coisa muito interessante aqui que eu entendi minha é que eu tenho uma autoinfluência. Ou seja, eu me dou muito bem com pessoas, sabe? Assim, eu tenho uma comunicação muito forte. O meu ponto forte é a comunicação, é lidar com pessoas. Isso fez muito sentido. Isso, na verdade, corroborou aquilo que eu já sabia lá atrás, mas era de forma inconsciente. Porque eu me dava muito bem em entrevistas, né? E falando com as pessoas, eu queria ser atriz. Gente, isso foi uma ficha tão grande que caiu quando eu entendi. E esse processo, né, do meu ponto forte ser as pessoas, que eu falei, gente, eu preciso fazer algo na minha vida relacionado a pessoas. E o que eu estava fazendo, gente? Eu estava trabalhando com uma atividade que não tinha nada a ver com o meu perfil. Eu ficava o dia inteiro numa lupa contando inseto. E isso acabava comigo por dentro. Isso não tem nada a ver com quem eu sou, com a minha essência, com aquilo que eu posso oferecer de melhor para as pessoas, para o mundo, para as empresas. E foi uma ficha muito grande. Aí eu entendi. Porque naquela época eu achava que tinha algum problema comigo. Porque eu não queria aquele serviço para mim. Né? Eu tanto busquei, eu não queria. E depois eu entendi que não tem nada errado comigo. Não tinha nada errado. O que tinha, que eu não me conhecia. E eu simplesmente busquei uma profissão que me foi colocada ali como opção. Né? Então eu escolhia dentre as que eu podia, não as que eu queria. E acabei me ferrando. Por quê? Porque não me completava, não me fazia sentir produtiva. Né? E pelo contrário, me consumia por dentro. Então, muitos anos trabalhando naquilo que não tem nada a ver com você acaba te deixando doente. Né? Muita gente aí, a gente sabe de casos de pessoas que têm burnout, que tem um monte de problema de saúde aí, que não gostam do trabalho, que não exercem o trabalho da melhor forma. Porque às vezes não é só trocar de profissão, às vezes é a forma que você exerce o trabalho. Por exemplo, dentro dessa ferramenta, a gente entende, por exemplo, a pessoa que é médica. Só que a pessoa tem dom para médica, a gente consegue ver nessa ferramenta que ela sim tem a inclinação para ser médica, só que a execução da medicina não é, por exemplo, num pronto-socorro, porque ela não tem aquele ímpeto igual eu aqui. Eu tenho esse gráfico aqui muito alto, e deixa eu ver se vocês. Aqui, esse gráfico aqui muito alto, e ele significa o quê? Que eu tenho ímpeto de fazer, de vamos lá, de acontecer e tal. Tudo tem seu lado bom e ruim, tá? Mas é uma característica de quem tem a dominância alta. E tem pessoas que são médicas que não têm a dominância alta, que ela tem a dominância baixa. E o que isso significa? Que ela prefere pensar mais antes de agir, que ela é mais ali do protocolo, que ela é mais assim de analisar todas as hipóteses. Então, ela não é uma boa indicação ela ir para o pronto-socorro. Ela não vai se encaixar. Mas ela seria, né, possivelmente, uma excelente médica de consultório. Porque ela pensa mais no diagnóstico, ela pensa mais no que está acontecendo com o paciente. Então, entende como você olhar para dentro de si, entender aquilo que você tem de dom, aquilo que você tem de bom para oferecer, como que é você, quais são as suas características, né? Qual é o ambiente que você se dá melhor, sabe? Você consegue fluir na sua vida, você consegue ter uma autoconfiança ali naquele ambiente. E aí você vai entender por que em alguns lugares você não consegue progredir, você não consegue prosperar, até no relacionamento. Quando você entende quais são as suas melhores formas de agir, você também entende o outro, você consegue comunicar isso melhor, tá? Então, isso aqui, gente, o autoconhecimento é você entender a sua vida como você é a base para você construir qualquer outra vida que você queira. Se você quiser manter a sua própria vida, pode. Se você quiser construir, reconstruir a sua vida de uma forma inteiramente diferente, é só você seguir. Só que você precisa ter essa base. Em algum momento da sua vida, você se perguntou o que você realmente quer? O que você realmente quer de um relacionamento? O que você espera sentir dentro de um relacionamento? O que você espera de uma pessoa? Ou o que você espera de um trabalho? Como que você visualiza
o seu trabalho ideal, a sua vida ideal, sabe? Como que você se sente bem com isso? É um exercício para começar. Você tem que saber aquilo que te faz bem, porque aí você pode desenhar a sua vida da melhor maneira, de uma maneira que flua, de uma maneira que flua mais leve até. Às vezes a gente passa pela vida, gente, simplesmente indo, vivendo, indo com a maré, indo com a opinião dos outros, com o que os outros querem que a gente viva, da forma com que os outros acham que a gente deveria viver. Isso é muito ruim. Às vezes é cômodo, tá? É muito cômodo. Você não precisa pensar sobre a sua vida. Mas é doloroso demais chegar ao fim da vida e você perceber que você não viveu plenamente todos esses anos aqui. E você poderia viver de uma melhor maneira. A gente tem que entender que nós somos uma máquina, tá? Isso aqui, o nosso avatar é uma máquina. Cérebro e sistema nervoso são programáveis e você pode se tornar quem você quiser. E quando você se torna aquilo que você é, quando isso bate, né? Você é aqui dentro e você se torna isso, você vai, não tem limite para onde você pode ir, no que você pode alcançar na sua vida. Então, o meu pedido para você hoje é esse. Para agora, olha aí na área da sua vida que não está funcionando, que está te deixando mal, não ignora isso, isso é um sinal para você, antes que piore, não ignore isso, comece a entender o que não está batendo, o que não está coerente com aquilo que você tem aqui dentro e aquilo que você está exercendo. Tem alguma coisa que está incoerente aí, por isso que está dando esse ruído na sua vida, essa sensação ruim, essa sensação de que nada dá certo para você. Pensa aí agora, anota. Se você quiser compartilhar com a gente, coloca aqui aquilo que você percebeu, qual área da sua vida que você percebeu que existem incoerências. Que você não está sendo aquilo que você nasceu para ser. Ou que você está fugindo de uma coisa que você está bem na frente dos seus olhos e você não quer enxergar. Se você se sentir à vontade para isso, compartilhe conosco aqui. Dito isso, eu finalizo o vídeo e espero realmente que você consiga olhar para dentro de si, consiga buscar aquilo que você tem de melhor e consiga agir em cima daquilo que você tem de melhor para oferecer para a vida, para alguém, para a empresa, para você mesma, tá bom, gente? Então, se você gosta desse assunto, se você gostou do assunto desse vídeo, deixa eu saber, dá um like para mim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um super beijo.